Boa noite aí no Brasil, com muita alegria! E aí, meu povo lindo, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma live da nossa querida Cancuners. É um prazer estar aqui com você e dividir o meu tempo, o meu conhecimento e as nossas experiências com quem para o seu tempinho para vir aqui, né, escutar a gente. Então, hoje o tema da live é um tema que é muito perguntado, né, aqui nas nossas redes sociais, até no Google também, se você vai pesquisar, ele tá no ranking de top 10 das perguntas do Google, né? Qual a melhor época para viajar para Cancún, né? Quando chove menos? Quando é época de sargaço? Quando é época de furacão? Nossa senhora, eu tô planejando minha viagem, mas não faço a menor ideia. Qual é a época que é mais barata? Qual é a alta temporada? Então, se você que entrou aqui na live tem essas dúvidas e ainda está planejando, não tem data, essa live vai ser muito legal para você. Vamos lá então, entrar no nosso tema, né? Que eu escolhi especialmente para trazer para vocês hoje, porque quando a gente fala de Cancún, quando as pessoas estão planejando, elas começam a procurar na internet, né? Me conta se aí é um comportamento de vocês também. Não só para Cancún, qualquer lugar onde você decida viajar, você coloca na internet, você começa a pesquisar. Ah, qual que é a melhor época para eu ir? O que tem de legal para fazer? Que nem a Vanessa falou, quais os cuidados que tem que ter com a bebê de 2 anos, né? Então, assim, ó, a Aline tá voltando também, ó. Ai, que linda, Aline. Maio de 2025. Então, aí as pessoas começam a procurar, né? Pra se sentir seguras, certo? Ó, eu preciso de informação para que eu faça uma programação da minha viagem e me sinta segura com as escolhas que eu vou fazer. Para que eu não perca dinheiro, para que eu não vá numa época ruim, né? Para que eu não faça algo que depois eu vá me arrepender. Eu tô certa nesse pensamento? Fala pra mim. Normalmente é o comportamento do ser humano, né? Ela busca essa informação para ela ter a segurança de fazer a melhor escolha, tá? Tem 2 perfis, assim, não só 2, mas assim, normalmente tem as pessoas que têm a flexibilidade para poder viajar e pode vir em qualquer época do ano. Essas sim vão procurar mais a fundo uma época que seja perfeita para o que ela quer, porque ela sonha aqui em Cancún. Agora, tem outras pessoas que só podem viajar em certas épocas por conta do trabalho, por conta dos filhos, das férias dos filhos, né? Então, aí já fica mais limitado na opção, mas ainda assim pode escolher qual das férias ou quais dos feriados eu posso escolher para viver essa viagem, né? Então, hoje aqui eu separei por tópicos e por temas pra gente ir falando de temporada de sazonalidade, como é que fala? Verão, inverno, outono, oh meu Deus! As estações do ano. Eu separei aqui pra gente ir falando pelas estações do ano, né? Por quê? Uma coisa eu já posso adiantar para vocês. Muita gente pergunta assim, ó. Obrigada, Patrícia, é isso mesmo. Estações. Ó, quando a maioria das pessoas, quando fala com a gente, pergunta assim: fala um mês que não chove, que não tem chuva. Aí eu falei, nossa, agora você me pegou. Por quê? Gente, eu não sei aí no Brasil, na verdade eu sei porque eu tô vendo muita matéria e minha família tá no Brasil. Mas assim, qual é a probabilidade do tempo tá louco e mudado no mundo inteiro? É muita. Tem acontecido pancadas de chuvas, tem acontecido ondas de calor, tem acontecido poluição por conta do calor, por conta de um monte de coisa. O fenômeno natural do tempo, a gente não tá podendo prever. Principalmente a gente que não trabalha com previsão de tempo. E tem mais uma coisa que eu sempre falo para os clientes. Eu não tenho WhatsApp com Deus e nem com São Pedro. Então essa pergunta é muito desafiadora. Né, Gabi? Se o seu sonho é vir para Cancún, com certeza você quer vir acertar. E aí, então, o que a gente tem que pensar? Ó, o tempo não está no meu controle. Se eu for e acontecer algo imprevisto na época que eu for,
O que eu posso fazer que está no meu controle para que eu possa aproveitar da melhor forma a minha viagem? É isso, tá? Ah lá, a Gabi confirmou, tem acontecido frio no verão aqui em São Paulo, hoje tá bem frio. Tá vendo? Tá tudo doido, tá tudo doido. Então, aqui também muda muito. Nos últimos anos, a gente viu várias e várias mudanças climáticas que a gente falou assim, nossa, foi diferente esse ano. Por exemplo, fevereiro esse ano choveu um monte mesmo, coisa que a gente não tinha vivido ainda, fevereiro com muita chuva, entende? Quando a primeira vez que eu vim, que eu tava aqui, outubro e setembro, nossa, era muita chuva. Era muita chuva. Depois foi para janeiro, dezembro, agora tá fevereiro. Não tem como falar de chuva. Mas tem como a gente falar de algumas particularidades das estações e dos meses do ano. Que daí você vai poder escolher qual te atende da melhor forma, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar falando, então, o que é alta temporada e o que é baixa temporada. E o que vai impactar essa informação. Vai impactar os preços de voo, hotel, passeios, tudo que você for fazer aqui na região, tá? E mais gente, mais lotado. Então, isso é que impacta. Quais são as épocas de alta temporada? Lembrando que o nosso calendário, ele está totalmente conectado ao calendário escolar dos Estados Unidos. Então, quando eu falo de férias maiores e maior época de alta temporada, eu estou falando de julho, 1º de julho, a mais ou menos a segunda semana de agosto, mais ou menos até o dia 15, 16 de agosto, é alta temporada. Então, tudo que você for fazer aqui, você vai ver, por exemplo, passagem aérea, hotéis, passeios com valores mais altos, tá? Inclusive, a Samara postou um vídeo, marcou a gente, né? Porque a gente cuidou das férias dela com a filha. E ela só podia vir agora, porque era férias escolar das meninas. Então, não tinha como ela vir fora da temporada, né? Afinal de contas, 15 anos, já estamos falando de colegial e aulas importantes, que a gente não pode perder, né? Muito tempo. Então, esse período, ele fica tudo muito mais caro, tá? Do que os outros meses que são considerados baixa temporada. Outra época que tem alta temporada aqui é final de ano, tá? Entre Natal e Ano Novo. Mas olha que interessante, o começo de dezembro, ele ainda não é considerado tanta alta temporada. Para nós brasileiros, sim. Por quê? Porque as nossas férias começam em dezembro, né? Aí, normalmente, né? Dezembro, primeira e segunda semana. Aqui é considerado apenas a semana entre o Natal e o Ano Novo, mais ou menos. Do dia 20 ao dia 5, vamos considerar assim, de dezembro até janeiro, né? Então, é muito interessante você entender tudo isso. E aí, nesses dias, a cidade fica um fervo de lotado. Mas assim, muito lotado. Quando eu falo de fervo de lotado, o que impacta ser alta temporada e lotado? A gente tem que lembrar que a zona hoteleira de Cancún é uma rua, se você olhar no mapa, muito estreitinha. Uma avenida muito estreitinha. E é uma mão que vai, uma mão que volta. E eu vou contar uma coisa para vocês. Eles estão construindo uma ponte que vai ligar o acesso do aeroporto direto na zona hoteleira aqui de Cancún. E a gente tá com um trecho dessa uma das duas mãos travado. Então, esse final de ano, se eles não conseguirem terminar até lá, vai ser ainda mais cheio. O trânsito nesse momento impacta. Porque imagina, a gente tem ali 20 quilômetros de hotéis e lugares para vocês se hospedarem. Imagina quantas pessoas se hospedam ali nessa época. Quantos ônibus de passeio passam por ali para pegar os turistas. Quantas coisas acontecem, quantas pessoas alugam carro. Então, se você só pode vir nessa época, ou se você sonha em vir nessa época, você tem que ter em mente que eu preciso ter paciência nessa época. Eu preciso entender que se eu contrato um passeio de excursão ou um transfer, pode acontecer algum imprevisto de atraso. Por quê? Porque eu estou dependendo exclusivamente de uma rua, de uma avenida. E assim, da mesma forma, é para chegar em Playa del Carmen, chegar em Tulum, quando a gente fala na zona hoteleira de Tulum, entende?
Então, dentro da época de alta temporada, a gente tem que ter um pouquinho de paciência, a gente tem que ter energia boa para não perder o humor por causa disso, né? Porque é muito importante, você tá de férias, né? Você tá de férias e tem gente que se irrita, tá atrasada, não sei o que, né? Mas tem coisa que não tá no nosso controle. Lembra que eu falei? A gente tem que trabalhar com o que tá no nosso controle para que a gente minimize os efeitos do que a gente não pode tocar. E isso afeta de você vir na alta temporada e baixa, tá? Olha só que legal. Gabi, eu já vou responder sua pergunta, tá? Olha, não é, mas eu já vou responder só para não perder o fio da meada. Se você puder colocar aqui na caixinha, eu te agradeço, porque daí depois fica facinho de eu achar, tá bom? Mas eu te garanto que não é perigoso e a gente consegue fazer sua viagem incrível. Então, gente, quando a gente fala se você só pode vir nessas temporadas de férias, então se programe, se planeja, tenha um itinerário. Se você souber principalmente os horários de menor pico, isso impacta muito na sua experiência aqui, entende? Por quê? Tudo bem que você está de férias, não quer acordar muito cedo, mas se você tem um sonho de conhecer um lugar que você vai precisar sair e pegar uma rodovia, se você souber a hora certa, você minimiza o risco de você pegar o trânsito. Então é muito importante você ter a informação certa para aproveitar da melhor maneira a sua viagem, tá? Então essa é a dica número 1 de melhor época para vir. Agora, nós estamos falando de alta temporada, certo? E a gente falou de julho e agosto e dezembro e janeiro. Qual que é a diferença? Quais são as estações dessas épocas? A nossa estação aqui de Cancún é ao contrário do Brasil. Então aí, por exemplo, em julho e agosto a gente tá no inverno, né? E aqui a gente tá verão, calorzão, assim, insuportável, uma sensação térmica de 1000 graus. Hoje, o nosso cliente que está aqui, que está sozinho, foi para Robote, ele me disse: Lilian, metade de mim ficou do caminho do meu hotel até onde eu cheguei, de tanto que eu suei, de tanto que tá calor. E realmente tá muito calor. E o que acontece normalmente no verão? A gente tem pancadas de chuva rápidas, de molhar coqueiros. Só que tem dia que chove mais, volume maior, né? Então a gente tem que cuidar. Por exemplo, esse mês a gente teve poucas recorrências de longos períodos de chuva. O que significa isso? Praticamente quase todos os dias, a maioria dos dias choveu. Só que rápido. Choveu assim, tipo 5 minutos, fortão, puf! Abriu o sol e ficou muito mais calor. Tipo, abafou. Então aconteceu muito esse mês aqui de julho, tá? Julho e agosto. Foi muito interessante. E aí, o que é mais importante também você saber quando você está escolhendo a época e os itinerários e se acontece a questão da chuva? Por exemplo, você tem que ter a segurança do que você contratou pode ser flexível à troca do dia do seu itinerário. Vou te dar um exemplo. A gente tinha clientes nessa época que ia fazer mergulho em Cozumel. E o mergulho em Cozumel, por estar em alto mar, depende 100% do tempo. E a gente controla o tempo? Não, como eu disse. Mas o que a gente controla? A gente ter um bom relacionamento com as empresas que nos fornecem, com as pessoas que nos fornecem os passeios, a gente consegue trocar rapidamente o itinerário dos nossos clientes. E isso é imprescindível para qualquer época que você for vir para cá. Você ter uma empresa ou um lugar que você compre os seus passeios ou as suas atividades, que você tem essa flexibilidade, tá? Senão você pode perder o seu dinheiro ou você pode perder o seu tempo tendo que ligar no 0800 para fazer isso. Então, isso é muito importante. Quando as pessoas perguntam assim, Lilian, mas o preço dos passeios de vocês é muito mais caro. É mais caro do que aqui no hotel, é mais caro do que na rua. É mais caro do... Gente, é mais caro. E a gente escolheu trabalhar com isso.
Por quê? Porque a gente paga também mais caro, por quê? Porque eu tenho essa flexibilidade com os meus fornecedores. Porque a gente escolheu ser o high top para eu resolver problema quando tem problema. Entende? Então, se eu tenho essa flexibilidade, eu pago mais caro por isso. E eu escolho isso. Por quê? Para mim e para nossa proposta Cancuners, ter a melhor experiência é o que é importante pra gente. E fim, é inegociável esse valor pra gente, tá? Mas voltando nas épocas do ano, independente se você for contratar Cancuners ou não, tenha certeza de que você tem essa flexibilidade para você poder remanejar o seu itinerário. E lembra, não é só o itinerário de um único passeio. Por quê? Às vezes o mergulho não pôde acontecer nesse dia, mas eu tive que colocar Chichén Itzá no dia do mergulho, que não tem nada a ver um com o outro. Entende? Então, ter a flexibilidade de tudo que você contratou para que você faça a gestão disso e você aproveite melhor as suas férias, tá? Quando a gente está falando de verão, qual é o muito calor? Gente, o muito calor é de assar mesmo no sol. Tá? É muito calor e quando a chuva vem, é uma chuva muito forte, muito forte. E o que pode acontecer, por exemplo, nas cidades ali de Tulum ou na ilha de Roboche, né? Todas as cidades dão uma alagadinha, de verdade. Cancún, Playa del Carmen, tudo dá uma alagadinha quando dá uma pancadona. Não, se for de longa duração. Mas Tulum e Roboche, elas são bem impactadas por conta das ruas, da rua ali da zona hoteleira de Tulum e da ilha de Roboche não ser totalmente pavimentada, tá? Então, ter essas informações também para que você saiba como montar o seu roteiro, como ir, como não ir, também é importante, tá? E agora, vamos falar de dezembro. Então, em dezembro, se a gente tá em verão aí, o que vai ser aqui? Inverno. Meu Deus, eu tô indo em novembro, dezembro, inverno. Vai estar frio aí, Lilian? Olha, só se fizer frio pela primeira vez na vida, tá? O tempo tá louco, lembra que eu falei, né? Eu não posso deixar gravada aqui uma coisa e prometer pra vocês, não vai estar frio. Estar frio. Mas eu posso te contar que as minhas experiências desses 8, quase 9 anos que eu tô aqui, não fez frio. O que acontece no nosso inverno? Cai a temperatura? Cai. Fica menos pior de calor, top, certo? E venta mais. Então, por exemplo, uma pessoa friorenta, ou que às vezes está com criança pequenininha, que vai entrar numa piscina ou no mar, que é muito quentinho nessa época, fica quentinha a água do mar. Hora que ela sai, o que acontece? Dá frio, porque tem um pouquinho mais de vento, tá? O que também pode acontecer na estação do inverno, já que a gente tem bastante vento? A necessidade de trocar o seu passeio que está 100% ligado ao tempo. Por quê? Nesse período, é o período que mais fecha os portos. E eu te digo, às vezes pode estar um solão de rachar mamona, um calor imenso, e eles mandam uma mensagem, tipo, ou 7 horas da noite ou de manhã. E eles falam, Puerto Cerrado. E não há o que fazer. Não há. Você não vai entrar naquele lugar porque é perigoso. E a questão não é pelo sol, não é pelo calor ou frio, é pelo vento. Então, se você valoriza a sua vida e a vida da sua família, não discuta e não fique triste quando alguém fala Puerto Cerrado. Por quê? Porque é para a sua segurança. Eles não vão colocar turistas em alto mar quando eles não conseguem oferecer a segurança devida. E se eles colocam, a empresa está sendo irresponsável, tá? Então, nessa época de final de ano, o mar tá lindíssimo, azulzinho, não fica gelada a água, tá? Claro, não é quentinha igual de banheira, né, gente? Entenda, é a questão de ter uma água, uma temperatura agradável para entrar. Tanto é que quando você entra por causa do vento, você vai querer ficar muito mais tempo lá dentro do que aqui fora, tá? Então, isso é uma particularidade da época de inverno. E as águas ficam lindas, ficam maravilhosas. Pode chover com chuva mais espaçada de tempo, mais levinha, só que por mais tempo, né? Claro, não tem como a gente falar sobre chuva, tá?
e a cidade fica bem cheia. E eu vou te contar, a cidade fica mais cheia nessa semana entre Natal e Ano Novo do que toda a época de julho e agosto. Vocês acreditam? É muito legal de ver, é assim, é muito legal, só que a gente tem que ter controle emocional para viver e lidar com tudo isso. Mas é normal e a gente tá acostumado, a gente escolheu isso, tá? Então, top! Agora, eu falei do verão, né, que é as férias de julho, agosto, falei do inverno. Mas eu vou falar mais algumas particularidades do verão. Eu tô indo e voltando, vai ficar salva a live, depois qualquer coisa vocês podem assistir de novo, tá? Pra quem entrou agora, sejam bem-vindos e a gente tá falando sobre a melhor época para escolher para vir para Cancún, tá? E nós já falamos que sobre o tempo nós não temos o controle, então eu tô falando de como está sendo os últimos anos e o que tem acontecido com o tempo aqui na nossa região, né? Agora, nesse tempo, para que você possa escolher. Falando das estações do ano, tá? Então, sejam bem-vindos. Se você perdeu essa parte até aqui, a live vai ficar salva para você poder assistir, tá bom? E quem tiver dúvidas, coloca ali na caixinha. Tô vendo a caixinha que tá enchendo aqui. Tô muito feliz. Então, vamos lá. Ó, mais algumas particularidades do verão. O que acontece de junho até setembro? Meio de setembro, comecinho de setembro. A gente tem uma coisa que é muito legal aqui, muito diferente e só acontece nessa época. Vamos ver se alguém daqui que tá na live sabe o que acontece na nossa região entre os meses de setembro de junho até setembro. É uma particularidade da nossa região. Vamos ver se vocês sabem. Vamos interagir um pouquinho. É carnaval? Eu já falo do carnaval, doutora Mariana. Já vou falar de janeiro. Janeiro ela tá incluída no inverno de dezembro também, tá? Não sei se você chegou aqui agora, Ana. Mas vamos lá. Ó, o que acontece nessa sazonalidade do verão e de junho até setembro é o comparecimento do nosso querido tubarão-baleia, né? É um passeio que só acontece nessa sazonalidade e quem tem o sonho de ver, nadar e fazer essa atividade precisa vir nessa época. Não tem como vir antes, nem depois. Eu vou contar uma história. Teve uma vez uma cliente nossa da minha cidade natal, São José do Rio Preto, e ela é amiga do meu primo, e meu primo indicou a gente foi conversar, até fui na casa dela e tal, foi muito legal. E ela falou assim: Lilian, a gente está organizando uma viagem para realizar o sonho da minha sobrinha de 8 anos. 8 anos tinha a sobrinha e tinha o sonho de nadar com o tubarão-baleia. E essa menina, ela tinha tanta vontade, ela sonhava tanto com isso, que ela pesquisou, ela viu, ela sabia que aqui era o lugar onde ela poderia realizar esse sonho e fazer tudo. Ela falou assim: nós vamos em 21 pessoas, vai todo mundo da nossa família, entre pais, né, os pais dela, irmãos, os parentes ali, que dá 21 pessoas. Sendo que metade da família mora nos Estados Unidos e metade mora no Brasil. Então, nós já organizamos tudo para abril. Aí eu falei, e o sonho dela é nadar com tubarão-baleia? Eu falei, então vocês têm que mudar agora. A gente não pode continuar essa conversa se essa passagem está comprada para abril. Ela, por quê? Eu falei, porque ele não vai estar lá, ela não vai ver. Ela vai chegar lá frustrada, vocês vão investir um puta de um dinheiro e vocês não vão realizar o sonho dela. E ela disse, não acredito. Falei, então acredite. E uma conversa, 10 minutos de conversa, o impacto que a minha informação deu para ela fez completamente a diferença no investimento de 21 pessoas. Então, nada nessa vida, se você tá aqui nessa live, entenda que você não tá por acaso. Nada é por um acaso. E você pode ouvir coisa que você já sabe, e você pode ouvir uma coisa só que durante esse momento que eu tô aqui com você fez toda a diferença no seu planejamento. Então aproveite, né? Aproveite essas informações. Por quê? Porque elas valem ouro, tá? Então a época de tubarão-baleia de junho até o comecinho de setembro.
O que temos também nessa época? Começa um pouquinho antes, de março até agosto. É uma recorrência que a gente tem de um fenômeno natural e que afeta um pouquinho o bem-estar das pessoas no mar. Se chama sargaço. Essa plantinha, que é uma plantinha inofensiva, que é uma plantinha linda quando você vê o galinho dela de um só, um montinho dela lá, você fala, nossa, sargaço, essa plantinha aqui, ela faz... Um cachinho de um sargaço não faz mal a ninguém. 1 tonelada de sargaço impacta totalmente no seu visual, na cor do mar, e você nunca vai entrar lá. Entendeu? Você nunca vai entrar lá para aquilo lá ficar te pegando. Bom, eu nunca entrei e nem vou entrar. Entende? Então não é placenteiro estar ali com aquele monte de sargaço. E olha que interessante. Desde 2019 tem chegado essas algas aqui com maior recorrência. Sempre teve bem pouquinho, mas em 2019, gente, aumentou muito. Aumentou muito, sabe? Ah lá, a Vivi tá falando, né? Tulum cheio de sargaço, praia horrível, odiei. Mas Vivi, tudo é uma questão de época, tá? Tudo é uma questão de época. Se você for lá agora em Tulum, eu te garanto, você vai ter outra experiência, outra. Você nem vai achar que é o mesmo lugar que você foi, entendeu? Esse fenômeno, ele tem temporada, ele é de temporada. Só que olha que interessante, esse ano, o que aconteceu de diferente? Em junho, maio, junho, choveu muito, mas assim, muito, ventou muito, choveu muito. Quem acompanha a gente há mais tempo vai saber, a gente estava em Tulum em junho, a gente passou lá 7 dias em Tulum, ficando em vários hotéis, mostrando várias coisas para vocês. Inclusive, o dia que a gente estava no Azulique, naquele quarto lindo lá, tá uma chuva, um toró danado. E aquilo lá balançava. Eu falei, nossa amor, pelo menos se a gente cair aqui, nós vamos morrer chique, né? Porque nós estamos num lugar legal, num lugar chique, pelo menos nós vamos morrer num lugar chique aqui, né? Porque ninguém nem vai achar a gente. E tava um vento tal. Mas por que eu tô contando isso? Nós não deixamos de aproveitar Tulum e o mar tava limpo. Mas assim, limpo, zero sargaço. E aí a gente foi perguntar, né, para algumas pessoas que moram ali, que estão ali e tudo mais. Ele falou assim, sempre que chove e venta muito, limpa as praias. Aí eu falei, uai, então a gente teve muita sorte. Eu podia olhar pelo lado, nossa, tô aqui em Tulum, só choveu os 7 dias que a gente tá aqui, nem conseguimos tirar uma foto tão linda com sol aqui nesse lugar. Mas eu pensei, nossa, que sorte, eu estou em Tulum. Estou com chuva, estou conseguindo aproveitar e ainda não tem sargaço? Obrigado, Deus. Entende? Então, isso também é um fenômeno que totalmente fora do nosso controle. É claro que se ele estiver presente, aí que entra a informação, Vivi. Saber aonde ir para não pegar sargaço é o principal ponto da nossa assessoria. Por quê? Às vezes a pessoa só pode vir nessa época. E ela não vai vir por causa do sargaço? Não, ela vai. Só que aí ela tem a nossa ajuda para escolher os lugares que são menos impactados, né? Por exemplo, tem uma praia de Tulum que não chega. Sargaço pode ter, assim, toneladas de sargaço em volta dessa praia. Ali não chega. Entende? Então, a gente direciona os clientes para fazer a melhor escolha nas melhores localizações. Os lugares mais afetados pelo sargaço é Tulum e Playa del Carmen. Sim, o mar é aberto, né? Então ali se não venta, fica e é desafiador de tirar. Então sim, ali é uma recorrência maior, pode sim acontecer, tá? E esse período é qual? De março até o final de agosto. Setembro, tá lindo, gente, tá lindo, Bom, esse ano foi super diferente, porque desde junho não ficou com muito sargaço, entende? Não ficou. Outro dia eu fui lá, né? Fui na praia, a gente foi na praia, postou aqui nos stories. E aí, tinha só um pouquinho, até mostrei, tinha só bem pouquinho de sargaço. Então, as praias já estão lindas, maravilhosas. Incrivelmente lindas. Então, vamos lá. Outra coisa que tem em março.
que é muito importante também, né? Que muita gente que é jovem, adolescente, solteiro, solteira, gosta de vir aqui para aproveitar. Vamos ver se vocês adivinham o que é que eu estou falando, o que acontece em março aqui na nossa Cancún. É uma temporada de muita festa, muita festa, muita festa. É que demora para chegar as respostas aqui, eu acho que tem um delay nas mensagens. Mas o que acontece aqui é o famoso Spring Break, né? Aquela famosa festa badalada de universitários. Então, Estados Unidos e Canadá cai aqui de penca. Cai de penca. Isso mesmo, Aline, Spring Break. E aí, o que acontece? Se você não é desse perfil de ser solteira, jovem, adolescente, querer festa, você tem que entender aonde ficar para não ser impactada pela festa. Vou dar um exemplo. Imagina você vindo de lua de mel, casou em março e vai vir para cá para passar sua lua de mel e fica no hotel aonde acontece essa festa. Você vai querer morrer, bem. Você vai querer assim, ó, ter um infarto ali, falando, não acredito que eu sonhei com a lua de mel, sonhei com isso, eu tô vendo essa festa aqui com meu marido, com essas coisas, entende? Aí você não vai querer ficar ali. Então, saber a informação certa do lugar certo, porque tem muitos hotéis, mas assim, muitos hotéis familiares e que não são impactados pelo Spring Break, tá? A cidade fica cheinha? Fica, não tanto quanto na alta temporada, mas fica cheinha e esses hotéis específicos fica bastante bagunça. Outra história rapidinho pra vocês. Eu indo embora pro Brasil de férias, sentei do lado de um senhor. E aí eu perguntei, né? A gente começou a conversar tal, né? Que eu quase não gosto de falar. Sou bem comunicadora. E aí a gente conversando tal. E aí, o que você achou de Cancún? Não, gostei e tal. Não, foi muito legal. A gente foi comemorar o aniversário meu e da minha esposa de casamento. A irmã dela veio, o meu cunhado, né? A minha irmã tal. Então tinham 3 casais ali, de uma idade mais ou menos de 60 anos. Ele falou assim, só tem um problema, teve um problema. Eu fiquei nesse hotel aqui, que tinha festa, e a gente não teve sossego. Era barulho no corredor, era festa a noite inteira, era barulho na piscina. E tipo, não era o que a gente queria. Então, gente, você pensa, você planejou, você convidou pessoas, você veio realizar um momento de comemoração e você ficou num lugar onde não era o seu lugar. Pensa. Então, é muito importante. Eu sei de verdade. Eu também pesquiso muito na internet. A internet ela é muito boa. Ela é rica de informação demais. O problema é esse. Ela é rica de informação demais. Você não consegue personalizar a sua necessidade à entrega da cidade. Entende? Nem no chat GPT você vai conseguir. Você consegue tudo genérico. Né? Pode tentar lá, você consegue tudo genérico, só que você não consegue nada personalizado ao seu momento. E aí você vai ter que dedicar horas e horas e horas de pesquisa para validar o que você está fazendo. Então, o nosso serviço da Cancuners é te ajudar nessa validação, ou se você não tem tempo, a gente é tipo um cerimonialista de casamento. Você não, quando alguém vai casar, contrata cerimonialista. E a pessoa, ela não tem tempo de ficar pensando em festa, buffet, tal. O que ela vai ter tempo? De ir ver o buffet para escolher qual que ela quer. De provar a comida para saber se tá boa ou não, se ela vai aprovar ou não. De saber, de dar o orçamento para a cerimonialista. Entende? Nós fazemos a mesma coisa. A mesma coisa. A gente conhece as pessoas, entende o que elas querem, entende o orçamento. E a gente trabalha em cima das expectativas e do perfil de viajante do cliente. Né? E aí, as dicas assertivas. Então, ó, beleza, então você tá vindo aqui no Spring Break, você tá vindo comemorar a lua de mel, então nós vamos te indicar essa localização aqui. Por quê? Porque você vai conhecer esse lugar, vai fazer essa atividade aqui, então fica melhor você ficar aqui pertinho, que você vai otimizar o seu tempo e também o seu dinheiro. Escolha o hotel com café ou sem café, porque não vai dar tempo de você tomar café da manhã e tudo mais. Então, todo esse arranjo, cada detalhe importa. Tá? Enquanto você está aí no Brasil, talvez esses detalhes você não pense e você não sabe que vão importar. Só quando chegar aqui você vai descobrir que vai importar. Tá? Então, se você já tem consciência disso agora, fique atento nessas informações também, tá certo?
Então vamos lá, gente. Nós falamos de alta temporada. Só que tem mais um período aqui do nosso calendário doméstico que também é alta temporada, que é 15 dias em abril, normalmente. Deixa eu tomar um pouquinho de água, peraí. Normalmente. Que legal, Ana. Fico muito feliz. Eu que agradeço por você estar aqui comigo. Então, olha só. Essa época de abril, ela é uma Semana Santa aqui pro México. É bem parecida com a nossa de Páscoa, tá? Depois do Carnaval e tudo mais. Aqui também tem Carnaval, mas é bem mais tranquilinho. Tem um desfile na rua, em Cozumel tem um desfile muito bonito, mas nem compara com o nosso daí, as nossas festas que a gente faz, tá? Não é tão representativo quanto o nosso, mas também temos festa de carnaval aqui sim, tá? E aí conta-se uns dias, por isso que essa alta temporada ela é flutuante em todo ano. Então a gente recebe o calendário no começo do ano e a gente sabe, ó, de tal dia de abril a tal dia é alta temporada. Mas para nós brasileiros, o que essa alta temporada de abril impacta? Apenas na aquisição de passeios do grupo Xcaré, tá? Por quê? Porque a passagem pra gente é muito mais barata em abril. Hotel fica barato também, não fica caro em abril, tá? Então, assim, eles têm essa sazonalidade aqui, mas pra gente o que afeta, pra nós brasileiros, o que afeta mais é a questão dos passeios do Parque X, porque esses passeios, eles sempre aumentam de preço na época de alta temporada, tá? Então, sabendo disso, abril continua sendo um ótimo mês para você se planejar para vir para cá, certo? E olha só, se eu já dei todas as informações sobre a alta temporada, que é 15 dias em abril, do dia 1º de julho até mais ou menos dia 15, 16 de agosto, e mais ou menos do dia 20 até o dia de dezembro, até 5 de janeiro, o restante das épocas é considerada baixa temporada. Só que tem alguns períodos que são mais assertivos se você quer fazer uma viagem mais econômica. E quais são esses meses que a gente consegue encontrar passagens aéreas e oportunidade de hotel mais barato? Esses meses são março, abril, maio. Você consegue encontrar ótimas promoções. Setembro, outubro e novembro. Agora, por exemplo, nossa, eu recebi até eu sempre recebo banner da Latam e tudo mais. Eu falei, gente, queria ir pra Cancún, porque o pacote tava incrível de bom, com passagem com hotel, né? Brincando, né? Eu falei, nossa, tá muito bom esse pacote. Então, nesses meses, você pode ficar de atenção se você tem flexibilidade para viajar, para vir nesses meses, porque o seu custo de investimento para essa viagem vai ser menor, tá? Quando a gente fala de custo de investimento da sua viagem, provavelmente quando você fala, vou viajar, você tem um budget, você tem um orçamento que você pode investir naqueles dias que você quer sair, certo? E a gente te ajuda a distribuir e a organizar o seu orçamento. Você, antes de sair do Brasil, você tem toda a ajuda para escolher o hotel certo dentro do seu orçamento, escolher o que você vai fazer, conhecer, né, passear dentro do seu orçamento. E você já sai do Brasil com uma planilha, com tudo desenhado. Eu tenho que levar tanto em dólar, tanto em peso. Cada dia, esse dia eu vou gastar tanto, esse dia eu vou gastar tanto, esse dia eu vou gastar tanto. Assim, nos mínimos detalhes. É muito legal. Eu sei que eu sou suspeita de falar, mas se você, depois que acabar essa live, for ali no nosso Stories, você vai ver que a gente tá em número 1 do TripAdvisor. E a gente ganhou mais uma vez, mais um ano consecutivo. E a gente tá entre as 10% das melhores do mundo. Por que isso? Porque a gente escolheu não ser igual. A gente escolheu ser personalizado. A gente escolheu ajudar o cliente a escolher a melhor época para viajar. E com que qualquer que seja a época que ele venha, a gente faz com que ele acerte dentro das particularidades de cada uma, tá? Então isso é muito importante. Gente, a Cancuners é um time, é uma família, na verdade, né? Um dos nossos valores é ser família, é atender família, é cuidar de família. Nós somos uma empresa familiar, então isso é muito importante pra gente, muito.
Então, todo mundo que confia no nosso trabalho pode ter certeza que vai ser muito mega bem cuidado. Isso vocês podem ver nas avaliações. Não sou eu não, viu? Pode ir lá ver os vídeos, ler as avaliações por escrito que vocês vão ver, tá? Então, vamos lá. Falamos então de baixa temporada e melhores custos, né? Que tem para você fazer. E ótimas oportunidades. Aí, você vai lembrar um pouquinho, né? Dessas questões de temporada, de sargaço e tudo mais, tá? Gente, deixa eu ver se faltou... Ah, tem mais uma coisa muito legal, que muita gente vem pro México pra vir comemorar essa data. Tananana, tá chegando. Qual é a outra data especial que a gente tem, que muita gente quer vir no México por causa do Dia dos Muertos, Dia de Muertos. Quem já assistiu o filme Coco da Disney? Ai, se vocês não assistiram, eu vou indicar que vocês assistam. Coco, por favor, assista esse filme do menininho, é um desenho e que conta sobre esse dia e que conta, né, um pouquinho da cultura do México. É muito legal, é muito legal. Se você tem o sonho de vir para Cancún, para o México, tem que assistir esse filme. Tem que assistir esse filme que você vai se apaixonar, você vai se encantar e você vai ver um pouquinho dessa cultura. E essa festa acontece aqui na nossa região, do dia 30 de outubro até o dia 3 de novembro. E aonde é o lugar que mais se dedica a fazer essa festa acontecer, uma experiência diferente? No Xcaret, né, que é o nosso parque mais famoso aqui. Então, muita gente vem pra cá, vem nessa época, vai no Xcaret por conta disso. E é muito legal mesmo, tá? E toda a cidade também fica enfeitada de Halloween, de Dia de Muertos. As pessoas se pintam, vão na balada de Catrina, de tudo. É muito legal, de verdade, tá? Então, é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu tenho que falar. Eu vou começar a ver as dúvidas aqui, aí eu vou lembrando também, né? Se eu esqueci de falar alguma coisa sobre as temporadas. Ó, deixa eu ver se tem alguma pergunta que tem a ver com... com a época tem. Ó, a Poliane tá perguntando, fevereiro é uma boa data? Olha, eu sempre falo o seguinte, a melhor época para vir para Cancún é sempre quando você pode. Eu falei que esse ano a gente teve muita chuva em fevereiro, mas não é recorrente e o tempo tá bem louco. Normalmente, fevereiro é um mês lindo de viver aqui. Lindo, né? O mar tá azulzinho, ainda não chegou o sargaço, né? Pode ser que no finalzinho dele para março comece a chegar o sargaço. Esse ano, 2025, a gente vai ter o carnaval bem no final de fevereiro e começo de março, né? Então, pode ser sim que as pessoas peguem um pouquinho do sargaço, dependendo como tiver a aparência dele, né, nesse ano. Quem sabe ele não decide não vir mais, né? Vai ser uma sorte pra gente. Mas fevereiro é uma época muito legal, não é alta temporada com relação a voos e tudo mais. Pode estar um pouquinho mais altos os preços dos voos, dos hotéis, pela troca de temporada entre a questão do ano novo, né, que é muito cheia a cidade, até o carnaval. Tá? Então pode impactar, mas é muito gostoso. Vou responder das meninas aqui. Dezembro, Cíntia, eu gravei aqui, falei bastante coisa de dezembro, talvez você chegou agora, né? Mas a gente tá falando novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, eles são meses de inverno aqui. Pouquinho menos, né? Final de novembro, comecinho até fevereiro. Mas aqui não faz, tá? Já tô respondendo também de janeiro, não faz frio. Cai as temperaturas, viu, Verônica? Viu, Cíntia? Cai um pouquinho as temperaturas, fica mais a menos calor. Pode ser que a gente tenha chuva de maior duração de tempo, só que, como eu disse, o tempo tem mudado muito. Esse ano que passou agora, de 2023 para 2024, a gente teve quase nada de chuva dezembro e janeiro. As chuvas se concentraram mais em fevereiro esse ano, diferente dos outros anos, entende? Então, isso tem mudado bastante, mas é uma época cheinha, principalmente nas datas entre Natal e Ano Novo. É uma época bem cheinha, tá? Tem que vir com paciência, com alegria no coração e planejamento, né? Para que você
aproveite da melhor maneira o seu tempo nas atividades que vocês querem fazer, tá? Vou convidá-las a assistir o comecinho da live, porque eu falei bastante detalhes sobre esse mês, tá bom? Vamos lá, então, se tem mais alguma época... Ó, se tem mais alguma pergunta de época... Ó, vamos lá. Não tem mais nenhuma pergunta de época por aqui, e eu acredito que aqui eu já respondi das meninas, né? Então eu vou responder as últimas perguntas pra gente finalizar a live, que a gente já tá aqui há quase 1 hora, né? Então eu vou responder a pergunta da Vanessa. Ela quer saber se está precisando de visto ainda para vir. Sim, está precisando de visto e físico. Não é o eletrônico, tá bom? Visto dos Estados Unidos, Canadá, Japão, cidadania, dupla cidadania europeia servem para entrar aqui. Caso você não tenha, você pode tirar o visto americano, que a gente até indica, que é um visto mais forte, você já pode viajar para outros lugares, ou você pode tirar o visto mexicano em um dos 3 consulados, Brasília, São Paulo ou Rio de Janeiro, tá bom? Se planeje antes de vir, veja os pré-requisitos, que é muito importante, não tem jeitinho brasileiro dentro dos consulados, tá? Se você tem o pré-requisito, eles te aprovam, se não, não aprovam. Então, verifica certinho para você ver as possibilidades e se planejar certinho para vir, tá bom? Vamos lá. Ó, da Gabi. Gabi, ó, espero que você esteja aqui comigo ainda, né? Se eu já encontrei pessoas que vão para Cancún sozinhas, é perigoso para mulheres ir para Cancún? Gente, ó, eu tive uma querida cliente que foi embora agora, domingo, e ela veio sozinha, tá? Eu tenho agora um cliente que está em Roboche, que está sozinho, mas a sua pergunta foi específica de mulher, né? E aqui no nosso Instagram acabou de sair um depoimento de uma cliente que veio sozinha também. A gente tem várias clientes que viajam sozinha e vem com a gente, contrata a nossa assessoria. Por quê? Porque assim, de tudo que a gente faz, eu posso resumir o serviço da Cancuners em 3 pilares: segurança, personalização e comodidade. Então, o que a gente pode te ajudar, né, nessa questão de indicar você ir visitar os lugares certos, como você fazer esses passeios, você ter a gente para contar em qualquer situação, né? Você ter uma família que vai se preocupar com você enquanto você estiver aqui, porque a nossa família cuida como se fosse nossa família. Então, por exemplo, agora eu tô na live. A Gabi tá de férias no Brasil, que é a nossa Cancuners também, que me ajuda com essa parte. E o nosso cliente tá em Roboche. Então, a primeira coisa que eu fiz, falei pra ele, né? Falei, ó, eu vou entrar na live, eu não vou poder responder o celular, mas aqui tá o número do Bruno. Qualquer coisa que você precisar, você não hesite em chamar o Bruno. Entende? Por quê? Porque é 24 horas de assessoria e suporte. A gente dorme, descansa, tem vida, corre, faz exercício, tudo isso. Só que a gente tem uma comunicação muito fluida com os nossos clientes. Então, Gabi, se você quiser se planejar, quiser a nossa ajuda, a gente te ajuda com tudo para que você se sinta confortável e segura para vir para nossa região, tá? Essa nossa cliente que eu falei que veio sozinha, ela ficou lá em Tulum, depois veio para Cancún, tá? Então, assim, pode ficar em qualquer região. Tem gente que vai para Roboche, que nem o nosso cliente está lá em Roboche, né? Que é uma ilha muito gostosa também, diferente. Aí, baseado no estudo que a gente faz do seu perfil, a gente vai te dar as sugestões da onde você vai combinar melhor com o seu perfil de viajante, aonde você pode gostar mais, tá? Não necessariamente Cancún, pode ser Praia, Tulum, Roboche, Isla Mujeres. Cada um tem um jeitinho de gostar de viajar, né? Então a gente te ajuda. E independente que a gente esteja aqui em Cancún fisicamente, a gente tem pontos de apoio, pessoas e amigos e uma comunidade, né, que pode nos ajudar caso a gente tenha qualquer coisa que a gente precisa. É igual se eu for para sua cidade. Eu tenho certeza que você consegue me dar segurança de lugares que eu posso ir ou não, se eu for sozinha como mulher. Você vai falar, Lilian, esse aqui você não vai sozinha não, aqui você não fica sozinha não, esse horário aqui você não vai andar sozinha não. E é isso que a gente vai fazer por você e a gente faz com todos os nossos clientes também, tá bom? Ó, o Otávio tá perguntando aqui se tem previsão para não precisar mais. Não tem.
Não tem. A gente até desencanou disso, viu? A gente até desencanou. Agora a gente já fala. Quer vir para Cancún, providencia o visto para ser feliz e não ficar preocupando. Porque ó, já saiu 2 notícias de fontes que são oficiais do governo e nenhuma delas foi, né, a fundo. Então, o consulado mesmo fala, quando for sair, cair o visto, vai ser publicado oficial. Até lá não tem previsão, não tem nada, tá bom? Vamos lá. Ó, a Patrícia, ela tá perguntando, quais passeios são mais indicados para grupos que têm criança na faixa etária de 1 a 8 anos? Patrícia, ó, então a gente tem que pensar o seguinte, alguns fatores vão importar na decisão. Eu posso falar genericamente o que você pode fazer com essa faixa etária, que é golfinho. Se o coletinho na criança de 1 ano couber, ela já pode nadar, tá? Golfinho, xcaré, xelrá, não tem erro, não tem erro, entendeu? Não tem. Agora, a gente precisa entender não só como agradar as crianças, mas como são essas crianças, né? O que essas crianças gostam de fazer? Por exemplo, a gente atendeu uma família que o menininho era fissurado por história. Você acredita? É diferente, né? Mas ele pedia pro pai dele para entender a história da pirâmide. E quando ele foi para Chichén Itzá, que a gente levou ele num passeio que foi até privado, guia só para ele falando português para o menininho entender, né? Foi assim, o pai dele não acreditava naquilo que estava vivendo. Entende? Porque ele viaja para muitos lugares do mundo com o filho adora isso. Então a gente pôde proporcionar de uma forma personalizada e totalmente diferente para ele. Crianças podem ir para o Chichén Itzá? Claro que pode. Só que como que você vai fazer esse passeio? Você vai de excursão com tanto de criança? Não sei quantas crianças são, né? E se o bebê começa a chorar? E se o bebê não se sentir bem? É legal tá lá, num calor de 60 graus? Como que eu posso fazer isso, então, de uma forma para minimizar? Se eu quero conhecer lá e eu tenho uma criança, como que eu posso fazer para aproveitar melhor o meu dia? É isso que a gente precisa conhecer um pouco mais antes de dar essas dicas, né? Genericamente, eu posso te dizer, criança de 1 a 8 anos pode ir no xelrá, no xcaré, no golfinho, pode ir para Chichén Itzá, tudo bem. Mas será que vai fazer sentido para essas crianças? Né, esse tipo de passeio? Ou será que é melhor alugar um carro e, por exemplo, escolher alguns lugares específicos para levá-los de brincadeiras e tudo que eles se interessam mais? Entende? Então, assim, são detalhes. E, principalmente, hotel. Hotel também é muito importante. Você escolher o hotel certo para ficar com a sua família, tá? Porque tem hotéis que vão te deixar na mão. Aceita a criança? Aceita. Só que não vai ter muita coisa para você fazer. Né? E como você está numa faixa etária variada, então você, às vezes, por exemplo, de 8 anos, pode gostar muito de brincar, né? E ter um monitor para ele, ter atividades para ele, enquanto a de 1 ano é totalmente dependente de você, não tem como. Nós, todos os anos, nós da minha família, a gente faz uma viagem só de mulheres e as crianças. Então, a avó, as 5 filhas, que minha mãe é uma das filhas, as netas e os bisnetos, todas que são mulheres. Só menino pode entrar se for criança, senão não pode entrar no nosso grupo. E toda vez que a gente vai fazer uma viagem, uma vez por ano, a gente pensa exatamente nisso. Por quê? Porque lá eu tenho criança de pequenininha até criança de 12 anos, de 10 anos. Então, eu tenho que saber um lugar onde essas idades vão ser atendidas de formas diferentes, certo? Acredito que você concorda comigo, principalmente se você for a mãe dos dois, do de 1 e do de 8. Você vai saber que você precisa disso. Então, entender como ter a melhor experiência para a sua família, a gente pode te ajudar com isso também. E olha que interessante, a gente faz passeios personalizados para a família, muito personalizado, muito. E o tio Brunão é especialista, né, nos passeios privados, em gerar experiência. Por quê? Porque se a gente vai, por exemplo, num passeio de iate e nadar com os golfinhos, o iate só seu, você tem uma cama, se sua criança dormir, se sua criança fizer cocô, se sua criança precisar alguma coisa, um quartinho só para você, com ar-condicionado, com todas as comodidades. Se você vai, por exemplo, para Chichén Itzá,
A gente vai ter ali as comidinhas que você quer, a gente leva dentro da van, a gente tem um tempo específico. Ah, Lília, minha criança não tá muito bem, a gente precisa voltar, a gente volta. Lília, tá muito legal, a gente quer ficar mais, vamos ficar um pouquinho mais. Tudo vai depender do tempo, né, da contratação, do passeio e tudo mais, mas assim, normalmente quando você tem mais criança, variedade disso e quer ter uma melhor experiência, o passeio privado normalmente ele é a melhor opção. Ou ter um carro, para você ir com o seu carro, para você ter essa flexibilidade, tá? Por quê? Porque o carro te dá essa independência. Se você não tá bem, se quer voltar, você tá ali pronta, né? Não depende de ninguém de excursão, é isso que eu quero dizer. Porque crianças só com 8, por exemplo, 8, 9, 6 anos, nossa, muito de boa. Ir pra excursão, nossa, ele se diverte com tudo, né? Às vezes os pais ficam um pouquinho irritados com passar de lugar em lugar, mas as crianças nem estão vendo isso. Agora, quando tem uma variedade muito grande, isso pode ser um ponto de atenção para os pais, né? Se divertirem mais, aproveitar mais e entregar para os filhos essa melhor experiência, tá? No caso, se você for fazer um roteiro personalizado e alugar carro, a gente desenha para você horário, para você ir nos lugares, quanto custa, a gente te conecta com guias locais, a gente faz tudo de forma muito personalizada para vocês, tá bom? Ó, gente, caso vocês queiram conhecer mais o nosso serviço, vai no direct. Não tem atendimento humano no direct, mas é uma rapidinha automação que vai perguntar umas informações muito básicas pra gente saber qual momento, se você tem viagem, se você não tem, se você tem visto, se você não tem. E aí você vai agendar um horário para falar com o nosso time, tá? Essa semana a gente já tá assim com a agenda bem lotada. Então, quanto antes vocês fizerem o processo e agendar, vocês vão poder falar com o humano. Aí o nosso time vai entrar em contato pelo WhatsApp, que é humano, normal. E você vai falar por uma videochamada. A gente só atende os nossos clientes dessa forma, que é muito personalizada. Porque pra gente, se você quiser só comprar passeio, esquece. Nós não vamos só vender passeio. Se a gente não te conhecer, não souber o seu perfil de viajante, e se a gente não puder cuidar da sua experiência, a gente não quer vender isso pra você. A gente tem uma empresa parceira que vende só passeio, tem internet também, o que você preferir. A meta, o propósito da Cancuners é muito maior do que isso. Por isso que a gente tá com todas essas avaliações, com nota 5 em todas as plataformas. Tá certo? Então, olha que legal, ó. A Ediclênia, ansiosa, que legal, você tá vindo em janeiro. Então é sobre isso, gente, tá bom? Então preenche lá o formulário, fala com o nosso time, você vai ver, essa primeira reunião não tem custo nenhum, você vai ser muito bem recebida, muito bem atendida, com muito carinho, você vai conhecer o nosso trabalho e se fizer sentido para você e couber no seu orçamento, você contrata a Cancuners, se não, você vai poder participar das nossas lives, consumir o nosso conteúdo, a gente pode te indicar uma empresa parceira que vende só os passeios, não tem problema nenhum, tá bom? O melhor de tudo é a gente conseguir atender as suas necessidades, da forma que você escolher viajar para Cancún, tá bom? Ó, super indico, faz mega sentido em todos os aspectos, que linda! Obrigada! E olha que ela nem veio ainda, né? Vai chegar ainda! Ai, que legal! O coraçãozinho fica quentinho aqui. Muito legal, muito obrigada, viu, pelo carinho. Deixa eu ver a última pergunta aqui. A Aline tá perguntando, ó. Quem tem visto americano precisa do mexicano? Não. Quem tem visto americano válido... tem que estar válido, gente, pelo amor de Deus. Visto americano, canadense, japonês, dupla cidadania europeia, não precisa do visto mexicano, tá bom? Já tá autorizado para entrar. Todo mundo que pode entrar nos Estados Unidos com o documento de lá pode entrar aqui também, tá? Para ficar mais fácil assim a resposta. Ai, que linda! Contratei vocês e fui extremamente feliz. Aline, só gratidão. Eu queria que saísse coração aqui. Sai joia, mas não sai coração. Quando a gente fala isso, eu fico até emocionada, né? Vocês conseguem ver meu olhinho. É sobre isso. Amanhã, eu e o Brunão, se Deus quiser e permitir, nós vamos estar na praia, vamos fazer stories, vamos gravar vídeos do YouTube para vocês, conteúdos, porque aqui a gente só atualiza, vai, vive, e para contar
para dividir com vocês o que é bom aqui na nossa região, tá bom? Um beijo para vocês, muito obrigada por quem ficou comigo aqui até agora, tá? Boa semana a todos e até a próxima terça. Beijinhos, tchau!